Olá, sou Bernardo Kipnis, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Bem-vindas e bem-vindos à disciplina Pesquisa e Intervenção. Nesse vídeo, comentaremos algumas ideias previstas para a unidade 1, denominada de Nexo, Pesquisa e Intervenção. Os objetivos da aprendizagem trabalhados na unidade 1 são compreender a demarcação do campo científico, compreender a diferença para uma intervenção, conseguir estabelecer um nexo entre pesquisa e intervenção. Mas sobre o que vamos refletir nessa unidade 1, pela atuação profissional de vocês associada ao SGDCA, a experiência individual se torna central no convívio do dia a dia com essa realidade específica. Assim, você se defronta com duas situações. A primeira, entender essa realidade buscando explicações para problemas que surgem. E segundo, querer intervir para que ocorram mudanças nessa realidade que você julga necessárias. Esse pêndulo entre busca por explicações e a intenção de intervir em relação a uma determinada realidade é o que estamos denominando de nexo entre pesquisa e intervenção. Mas antes de estabelecer esse nexo, precisamos demarcar dois campos, o da ciência e o da intervenção. O que os diferencia? Inicialmente, vou propor dois pensamentos que podem ilustrar o que estamos querendo dizer. Primeiro, entender é difícil, do momento em que se entende, a ação se torna mais fácil. É um pensamento de Sun Yat-sen, 1866-1925. O outro pensamento, a teoria sem a empiria é vazia. A empiria sem a teoria é cega. Pensamento de Immanuel Kant, 1724-1804. Essas relações entre entendimento e ação por um lado e teoria e empiria de outro serão mais explorados na unidade 2, mas já sinalizam para uma possível compreensão sobre o nexo entre pesquisa e intervenção, e é o que estamos buscando. Por outro lado, podemos também entender a empiria, conceito voltado para a pesquisa, como uma prática voltada para a intervenção, e assim também ser representativa do nexo pretendido. Vamos buscar perceber pesquisa e intervenção como dois campos que precisam ser demarcados, para podermos responder o que é ciência e o que é intervenção. Como ponto de partida, trabalhamos com conceitos distintos e que precisam ser demarcados. A demarcação do campo científico constitui-se uma questão epistemológica importante para o entendimento do que seja ciência. Vamos tentar abordar a ciência pelo que ela não é e entender como pode ser diferenciada. Importante ressaltar que não se busca aqui fazer nenhum juízo de valor do que é melhor ou pior na apresentação dos discursos a seguir. Vamos pensar nessa diferença a partir da seguinte afirmativa. O jovem, após o término da medida socioeducativa, acaba sempre reincidindo, voltando ao cumprimento da medida. Como essa mesma afirmativa pode ser entendida em três tipos diferentes de discursos e contextos. O primeiro, discurso do senso comum. Como o senso comum discutiria essa afirmativa? Imagine um cenário que pode ser um grupo de pessoas convidadas para um churrasco na casa de amigos que resolve discutir essa afirmativa segundo conhecimento, valores e atitudes individuais e cujas posições podem ou não coincidir. Cada um fala o que pensa, com conhecimento e informações que possui, preservando sua liberdade de expressão. Pode chegar a um nível mais alto de tensão, dependendo do que leva o grupo a estar naquele local, falando de maneira informal e descontraída, com maior exaltação ou não. De qualquer forma, cada indivíduo se sente livre para dar sua opinião e defender seu ponto de vista. Pode ser que ao final da discussão termine em confraternização, não importando muito o resultado do debate. No discurso da ideologia, vamos entender ideologia em um primeiro momento como a defesa de algum interesse. Imaginemos um grupo pertencente à Associação em Defesa dos Direitos do Jovem Adolescente que se reúne para debater a afirmativa proposta.
mas com a clara intenção de defender os seus interesses, considerados justos e que precisa de uma voz e argumentos em defesa desse jovem reincidente ou não. Como seria o discurso da ciência? O que então diferenciaria esse discurso? Esse é o chamado problema da demarcação do campo científico. Um ponto de partida interessante é entender a afirmativa proposta como uma hipótese. Mais adiante, teremos oportunidade de aprofundar esse conceito. Por enquanto, vamos entender a hipótese como uma afirmativa conjectural, ou seja, a princípio não sabemos se ela é falsa ou verdadeira, diferente do senso comum, que estabelece verdades individuais que se tornam de aceitação comum, ou da ideologia, que estabelece verdades em acordo com a defesa do interesse próprio. A verdade em ciência é estabelecida quando conseguimos demonstrar se a afirmativa proposta se sustenta diante de evidências levantadas e a partir da realidade onde o fenômeno acontece. Agora, cuidado, pois se pensamos que a ciência é capaz de estabelecer verdades absolutas, então estaríamos diante de dogmas imutáveis. Ao contrário, a ciência é capaz de estabelecer verdades provisórias, que poderão ser refutadas no futuro à medida em que surgem explicações mais sustentáveis para o mesmo fenômeno. Os argumentos ou afirmativas científicas, então, são propostas como hipóteses iniciais que serão demonstradas a partir de um método, para dizer se são verdadeiras ou falsas, como o caso da nossa afirmativa inicial. Jovens que cumprem medidas socioeducativas são sempre reincidentes. Será que o argumento se sustenta ou será que não? O desafio, portanto, do discurso científico é buscar evidências utilizando um método, ou seja, um caminho mais rigoroso e capaz de ser replicado por outros cientistas para organizar o pensamento e conseguir demonstrar se a afirmativa hipotética inicial se sustentou ou não, e se conseguimos chegar a uma verdade provisória. Demarcação do campo da intervenção. Em continuidade, como então buscar um nexo entre pesquisa científica e intervenção, objeto da nossa disciplina? Uma intervenção se constitui em uma ação que deve levar a uma mudança na realidade que se quer intervir. Se a pesquisa permitiu entender o fenômeno, a intervenção será mais fácil, conforme o pensamento de Sun Yat-sen. No entanto, ela não deve ser realizada de forma voluntarista, mas sim planejada e que possa ser efetivada na direção que se pretende. Na unidade 3, veremos um exemplo de projeto de intervenção como uma ação planejada. Portanto, a diferença para a pesquisa se dá em relação aos propósitos de cada modalidade. A pesquisa científica busca explicações para problemas identificados, enquanto a intervenção parte do problema, mas propõe uma solução que deve ser implementada pelo agente da ação. De fato, podemos entender esse nexo no sentido da pesquisa informar a intervenção a partir de seus resultados, enquanto a intervenção pode gerar novos dados e problemas que precisem ser pesquisados, buscando então novas explicações. Alguns exemplos podem ser dados no campo da socioeducação para o entendimento dessa relação. Pesquisas sobre vulnerabilidade social, violência familiar e trajetórias de vida podem servir como base para intervenções na promoção da reintegração social, reparação de danos e prevenção à reincidência. Na próxima unidade, aprofundaremos alguns conceitos que tornarão mais claras essas diferenças. Nessa unidade, assim como nas demais, conforme já mencionado na apresentação, vocês serão avaliados apenas por responder um questionário autocorretivo. Paramos essa unidade por aqui. Leia um texto orientador para ampliação do seu estudo. Espero vocês na unidade 2 da disciplina.